Galera, boa tarde a todos. Meu nome é Wellington Sampaio, também conhecido como Jabá. Então fiquem à vontade, vocês podem me chamar de Wellington, professor, Jabá, do jeito que vocês acharem melhor e mais fácil. Então, assim, o intuito é conversar um pouquinho com vocês a respeito do Enem. A gente vai fazer 1000 questões de física sobre o Enem? Não é esse o intuito. Tá? A gente vai fazer uma ou duas questões, até porque também o tempo é diminuto. Mas o meu principal objetivo é que você entenda e consiga interpretar essas questões. E para isso eu vou te dar aqui algumas diquinhas de até para você pensar de uma forma mais crítica e um pouco mais analítica e, obviamente, matematizar tudo isso, beleza? Então, assim, ó, fiquem à vontade quando vocês quiserem participar. Então, se quiser ligar a câmera aí, por favor, então, e participem o máximo possível, beleza? Vocês estão conseguindo me enxergar bem, me ouvir bem? Tá tudo tranquilo? Porque eu vou colocando algumas coisas na tela, tá bom? Tranquilo, Matheus? Me ouvindo? Então tá bom. Então, ó, vamos lá. Então é o seguinte, com relação ao Enem, com certeza vocês já viram, né, ou em cursinhos, ou na própria escola, ou em algumas apostilas, algumas questões que são características, ou seja, questão sobre eletrodinâmica, questão sobre ondas, algumas coisinhas de mecânica, alguns termos de energia. Energia é uma coisa que sempre vai cair no Enem, beleza? Seja para você calcular, ou seja para você simplesmente interpretar calor, temperatura, essa transferência de calor. E é algo que a gente vai tentar manter aqui, beleza? Então hoje eu trouxe para vocês o seguinte: até que o tema não é magia, é tecnologia. E de fato isso faz muito sentido. Porque, por exemplo, digamos que Dona Isabela te entrega um celular e te manda lá para a Idade Média. Eu tenho certeza que você seria queimada como bruxa pelo simples fato de estar usando o celular. Então, se vocês nunca se perguntaram ou não fizeram questão de entender como que ocorre essa comunicação, por exemplo, né? Como que eu consigo me comunicar com vocês agora? Né? Por meio aqui dessa câmera, por meio desse computador, por meio da sua internet. Qual é a diferença do Wi-Fi para o meu Bluetooth? Será que tem diferença? Não tem? Esse microfone, esse alto-falante aqui que eu estou utilizando, ele é diferente do alto-falante do carro, que é diferente do seu fone de ouvido com fio, e assim sucessivamente? Então, assim, são pequenas características, coisinhas diminutas que fazem muita diferença. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês agora uma simulação que eu gosto de usar bastante. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem uma universidade no Colorado, onde alguns engenheiros físicos, dentre outros profissionais, eles criaram diversas simulações de química, física, biologia. E nessas simulações tem como a gente ter uma noção melhor de como as coisas funcionam, como os eletrônicos funcionam, que também é uma das questões favoritas do Enem. Lá no Enem, você sempre vai, provavelmente você vai observar uma questão nesses moldes, onde você tem um circuito elétrico e nesse circuito elétrico você vai ter que discernir se é uma corrente alternada, se é uma corrente contínua, o que é uma corrente, o que é um interruptor e assim sucessivamente. Então, para isso, eu vou te mostrar hoje um simulador. Claro, vou te deixar doido sem entender quais são as características desse simulador. O intuito não é esse, beleza? Então, eu vou colocar aqui no chat o link desse simulador. Ele funciona em qualquer navegador, né? Google Chrome, Internet Explorer, reza a lenda, dentre outros. Ele vai funcionar, você não pode ficar tranquilo. Então, qual é o meu intuito? Eu vou te mostrar esse simulador, te dizer como é que ele funciona e, obviamente, para você fazer em casa também, quando você tiver disponibilidade. E a gente vai conversando sobre alguns outros fenômenos ao longo dessa tarde, até para te explicar algumas coisinhas também que são importantíssimas. Eu pergunto para vocês, vou te mostrar aqui uma coisa bem bacana. Não sei se você já viu. Deixa eu ver se a minha câmera ajuda. Vocês estão conseguindo ver essa plaquinha verde? Ela é uma velha conhecida de vocês. Tenho certeza disso. Tá vendo que aqui, ó, tem vários pontinhos, vários desenhos que parecem botões. Não sei se vai dar para. Eu lembrei da blogueirinha agora, não sei se vai estar focando, mas enfim, observem. Então, isso aqui é uma plaquinha de controle remoto. Sabe quando você está assistindo ali aquela sua série que você gosta tanto e do nada o controle remoto para de funcionar?
E você, obviamente, né, como um bom cientista, começa a bater no controle, o que faz muito sentido. Ou não, né? Não faz, na verdade. Você acha que realmente, exercendo uma força nesse controle, ele vai voltar a funcionar? Eu também acho que não. Ainda tem algumas pessoas que pegam essa pilha e colocam no congelador, porque reza a lenda, ela vai retornar dos mortos. Então, reza a lenda mesmo, porque não faz muito sentido. Então, qual é o meu papel hoje? Te mostrar que você sabe física. Eu tenho certeza que você sabe física. Talvez você se confunda com a linguagem científica que está relacionada à física, a maneira como ela vem escrita nas provas da sua escola ou nas provas externas, nos exames externos, sejam eles o PAS, o Enem, o vestibular tradicional e assim sucessivamente. Então, primeira coisa que você precisa saber: todo equipamento eletroeletrônico, ele normalmente é feito com essas plaquinhas, beleza? Então, ó, e essas plaquinhas normalmente são verdes e vocês, não sei se vocês conseguem observar, mas tem umas estruturas como se fossem umas estradas, né, que é onde passa a corrente elétrica. Então, ó, vou te mostrar aqui uma um pouco maior. Talvez ela dê para você enxergar. Então, aqui, ó, tá vendo que eu tenho diversos componentes eletrônicos? Eu tenho aqui um capacitor. Esse capacitor você também conhece. Capacitor, transformadores. Isso aqui são dissipadores de calor. Tá vendo que eles têm uma aparência um tanto quanto metálica? Isso aqui é feito de alumínio. Principal característica do alumínio, me lembra aí. Quando você está usando uma colher, ou quando você está usando, quando você vai beber refrigerante. Perfeito! E além de ser condutor, Isadora, se você puder me ajudar aí, será que tem alguma característica desse alumínio? Não só Isadora, fique à vontade. Característica da tua colher. Uma coisa que sempre aparece nos filmes. Que o povo passa a língua na colher e teoricamente vê ali a sua imagem na colher. Então, assim, uma das características do alumínio é ser o quê? Extremamente refletor. Então, nesse caso, ele também será o quê? Muito útil para propagar calor. Então, por exemplo, meu celular esquenta pra caramba. Detalhe, estou usando ele agora como webcam. Por quê? Porque todas as webcams, não sei se vocês já viram, né, elas são horrorosas, são muito ruins mesmo. Aí falando nela, até saiu do coisa, o Google me interrompendo. Perdão, gente. E olha que eu não falei OK Google, mas tudo bem. Então daí se revoltou e desligou a câmera. Então o que eu quero te dizer? Estou utilizando a câmera do meu celular. A câmera gasta muita energia. Se ela gasta muita energia, posso te dar certeza que ela vai propagar muito calor. Então a gente vai trabalhar também isso. Essas transformações de energia. Toda vez que você tem um equipamento eletrônico, e esse equipamento eletrônico, necessariamente, ao funcionar, haverá corrente elétrica transitando ali nele, certo? Então ele vai gerar calor. Isso é o que nós chamamos de efeito Joule, beleza? Ou efeito Joule. Aí fica a seu critério. Vai muito das traduções de livros e por aí vai. Tranquilo? Então, seja um ponto para vocês lembrarem. Por favor, lembre do efeito Joule. Ele é muito clássico, ele sempre cai. É impressionante, geralmente sempre cai em provas externas. Então, voltando aqui ao alumínio, que a Isadora muito bem comentou com relação a condutor de eletricidade. Então, essa questão de conduzir ou não conduzir, ser um condutor, ser um isolante, acredite, isso cai tanto no PAS 1, quanto no PAS 2, quanto no PAS 3. Uma das coisas que normalmente os alunos fazem de muito errado é tentar decorar a equação. Eu sei que vocês ficam doidos, ansiosos e querem achar uma solução mágica, um número que vai explicar todo e qualquer tipo de fenômeno. Acredite, isso não faz sentido. Então, assim, é muito comum, por exemplo, em provas, eu peço para que os meninos e as meninas calculem a temperatura de um forno. Então, assim, muitas vezes vem respostas como menos 50 graus Celsius. Eu te pergunto, tu tá cozinhando. Você fez um bolinho de chuva, seja lá o que for, tá dentro do forno. Como que essa temperatura vai dar menos 50 graus Celsius? Então, você entende que também não faz sentido e que todos esses cálculos, todas essas teorias, infinitas teorias que a gente estuda na escola, elas necessariamente precisam de uma ligação com o mundo real. Senão, não faz sentido.
Afinal, quem criou a física, quem criou a ciência, não foi o homem? Então, não são vários métodos, vários modelos na tentativa de explicar a natureza? E detalhe, quando eu falo explicar a natureza, eu não estou falando de só a fauna, a flora, porque é engraçado. Geralmente, quando você fala de natureza, né, no imaginário popular, você lembra dos animaizinhos, você lembra das florzinhas, mas você não lembra que você faz parte da natureza. Não só você, como diversos outros apetrechos que nós utilizamos em casa. Beleza? Então, partindo daí, vamos lá. Para que um objeto funcione, eu preciso de uma fonte de alimentação. Olha que nome bonitinho. Fonte de alimentação. Então, eu preciso alimentar meu dispositivo. Então, observe. Se eu quero que o meu celular funcione, ele precisa de uma bateria. Não é isso? Essa bateria, ela pode ser construída, ela pode ser confeccionada de diversas coisas. Pode ser de lítio. Alguém aí, alguma sugestão? Você já deve ter ouvido falar que a bateria dos celulares viciam, se eu não estou enganado. Todo mundo, geralmente algumas pessoas me perguntam isso, que é algo que não acontece mais, por conta dos elementos químicos utilizados nas baterias atuais, que são baterias de íons de lítio. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão, ou não. Da mesma maneira, deixa eu só pegar aqui um componente. Você já deve ter ouvido falar desse trocinho aqui, ó. Esse aqui, ele é de origem chinesa, Pineng. Também conhecido, então, ele é uma fonte de alimentação. Então, o que é essa fonte de alimentação? Meu celular descarregou, eu estou na rua, né? Não estou com a tomada próxima. Eu vou utilizar esse dispositivo, que nada mais é que uma bateria gigante. Beleza? Então, só que aí tem um problema. Quando você vai comprar essa bateria, aqui, nesse caso, está escrito assim, 10.000 mAh, que é miliampere hora. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar dessa notação, miliampere hora. Então, ampere está relacionado à corrente elétrica. Só que não é só isso. Porque, por exemplo, quando você vai ligar qualquer dispositivo na tomada, não tem lá 220 volts, 110 volts, 5 volts, 10 volts? Se eu estou falando, por exemplo, de um celular, faz sentido meu celular funcionar com 220 volts? Vocês acham que isso é muito? Isso é pouco? Tem noção? Então, é uma coisa que a gente também tem que trabalhar. Então, assim, aparecerão vários nomes diferentes. Porque se são nomes diferentes, terão conceitos diferentes e aplicações diferentes. Mas todos envolvendo, né, todos envolvendo o mesmo fenômeno. Então, por exemplo, a tensão e a corrente elétrica. Como é que você vai ver isso? Amperagem e volts. Beleza? Então é algo que vai aparecer bastante aí para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui se vai aparecer uma coisinha aqui. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Então, mostrei para vocês os diversos tipos de circuito que nós temos, que você utiliza aí na sua casa, beleza? Claro. Vou te dar um exemplo mais fácil. Calculadora. Aquelas calculadoras, como eu posso dizer, com materiais um tanto duvidosos, né? Aquelas mais baratas e que o pessoal coloca material ruim. Então, geralmente, quando cai aquela calculadora, ela quebra e você consegue visualizar com muita facilidade essa plaquinha verde. Beleza? Então, esse aqui é onde a corrente elétrica vai passar. Tranquilo? Então, beleza. Então, vou te mostrar agora o exemplo de um circuito. Para ficar mais fácil a visualização. Então, vou colocar aqui só um minutinho. Só buscar aqui o circuito elétrico. Então, eu vou colocar aqui ao lado, como prometido aqui no chat, o link para esse circuito elétrico, beleza? Então, a partir daí vocês vão conseguir
trabalhar junto comigo. Primeiro só dá uma olhadinha, ver como é que funciona, que aí depois eu te explico melhor como fazer sozinho, beleza? Deixa eu ver se vai aparecer aí. Apareceu para vocês uma tela azul? Dá uma olhadinha aí, por favor. Só confirma para mim. Conseguem observar essa tela azul? Apareceu aqui para escolher entre intro e lab. Ah, beleza. Pera aí, vou. Demora um pouquinho, mas é porque eu já escolhi aqui. É, no caso, provavelmente a internet. Chegou aí? Ó, aqui para mim já apareceu a tela azul e, no caso, uma bateria. Um- é um, um- Isso aqui, no caso, funciona como se fosse essas circuitinhos, os circuitos verdes que eu te mostrei há alguns segundos atrás. Alguém conseguiu observar? Será que apareceu aí? Deixa eu atualizar aqui a página para ver se aparece. De fato, aparece esse Intro Lab, aí eu cliquei no Lab. Teoricamente apareceria aí a bateria para vocês. Tá, vou clicar. Tela azul agora? Beleza. Então, nessa tela azul, eu coloquei aqui uma pilha. Então, qualquer coisa, se não estiver aparecendo, vocês me avisem, por favor. Obrigado, Gabriel. Então, ó, vai lá. Nessa tela azul, lembra que eu te disse que todo dispositivo ele precisa. Já está ampliado, Isabela. Obrigado. Bom, eu ampliei aqui, eu acho que demora um tempo para chegar aí. Ó, a Isabela falou que chegou. Beleza. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Provavelmente vai demorar um certo tempo até as coisas irem aparecendo a vocês. Mas eu vou explicando passo a passo, até para ficar fácil, beleza? Qualquer coisa vocês vão falando aí pelo chat se o que está aparecendo ou não, por favor. Então vamos lá. Então, falei com vocês que os dispositivos eletrônicos eles precisam de uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação, vocês obviamente conhecem vários. Pode ser o seu carregador de celular ou pode ser simplesmente uma pilha, beleza? Então coloquei aqui uma pilha nesse circuito. Então, ó, nessa pilha, eu espero que vocês estejam aí observando. Tem aqui uma pilha e eu vou pegar uma lâmpada comum. Então, ó, virei aqui a lâmpada e eu posso escolher fios para ligar a lâmpada. Ó, a lâmpada geralmente tem duas polaridades. Ó. Tem um ponto aqui e um ponto aqui. Vou pegar aqui um pedaço de fio, coloco em uma polaridade da pilha. Lembra lá, a pilha geralmente não está escrito mais e menos. Então eu vou colocar um fio no mais e vou ligar em um polo da lâmpada. Vou pegar outro fio do menos e colocar em outro polo da lâmpada. Simples assim. O que é o meu intuito? Fazer com que a lâmpada acenda. Então, isso é o basicão. Esse aqui é um circuito que nós chamamos de um circuito fechado. Beleza? Então, o que seria um circuito aberto? Literalmente, se eu desconectasse uma dessas pontas. Tranquilo? Assim como você também conhece um tal de interruptor. O que seria esse interruptor? É aquele que você coloca o dedão lá, ou seja, que você utiliza de uma força externa para que você tenha luz. Basicamente é isso. Então, ó, vou conectar aqui um interruptor para que você consiga observar.
o que está rolando aqui, ó. Então, inicialmente, deixa eu ver aqui como é que vai ficar esse interruptor. Vou melhorar esse desenho aqui. Caso vocês não conseguindo ver, ou pode ser a internet que está muito lenta. Gabriel, não? A Isadora disse que está vendo. Vão me dando feedback aí, que aí eu paro ou fico só falando. Gabriel tá vendo, Gleison também. Não, obrigado. Porque assim, tá aparecendo aqui para mim, né? Mas às vezes, né, talvez demore um certo tempo até chegar para. Às vezes não. Certeza que vai demorar um certo tempo por conta da transmissão de bits. Beleza? Então aqui, ó. Eu estou tentando repetir aqui no meu. Perfeito, Matheus. A ideia é essa. Então, ó, vamos devagar que a gente consegue. Então, ó, é o seguinte, ó, você tem aqui a lâmpada e eu tenho aqui o meu interruptor. O que você vai fazer com esse interruptor? Lembrando, galera que é viciada em jogos, não tem ali o controle, que não tem vários botõezinhos? Cada botão daquele é um interruptor. O que é um interruptor? Quando você está ali com um secador para secar os lindos cabelos. Você vai aperta ali um botão. Aquele botão também é um interruptor. Assim como o da lâmpada, que é o convencional. Tranquilo? Então eu vou aqui ligar o meu interruptor. Liguei meu interruptor, tenho luz. Então o meu circuito está fechado. Cliquei de novo. Meu circuito está aberto. Então uma coisa que tem que ficar muito clara. Não tenho energia, circuito aberto. Eu tenho energia, circuito fechado. Beleza? Então, ó, tenho energia, circuito fechado. Detalhe, eu ainda posso aumentar a intensidade da minha fonte de alimentação. Como que eu vou fazer isso? Cliquei aqui na pilha e eu vou aumentar a tensão dessa pilha. Observe, normalmente a gente chama de tensão ou diferença de potencial. Lá na sua pilha, quando você vai pegar uma pilha convencional, aparece assim, ó, 1,5 V, 1,5 volts. Beleza? Então o que significa isso? Em um polo, você tem 8,5 volts. No outro polo, você tem 10. Então, um polo 8, um polo 10. Não está rolando ali uma diferença de energia, de tensões? Quanto que é essa diferença? 1,5. Porque se eu pego 10 e diminuo por 8,5, normalmente dá 1,5. Não é isso? 8,5 mais meio, 9 mais 1, 10. Então seria 1,5. Então nada mais é do que isso. Então na tua casa, quando aparece assim, ó, 220 volts, atenção, é a diferença de um ponto para outro, beleza? Outra curiosidade, ponto importante. Não se engane, não é só 220 volts. Pode chegar até 311 volts. E detalhe, na sua casa, ali na tomada, é uma corrente que nós chamamos de alternada. O que seria essa corrente alternada? Que ela alterna. Nada além disso, beleza? Então, ó, ela funciona como uma onda. Ela vai subindo e descendo, subindo e descendo. Não é à toa que aparece para ti. Deixa eu só mostrar meu rosto aqui, vai ficar mais fácil. Tá me vendo agora? Então, ó, só para mostrar o formato da onda. Então, em teoria e de forma prática, nós conseguimos mensurar que a energia elétrica que chega na sua casa ela é alternada, é uma corrente alternada. Então, ela sobe e desce, sobe e desce, beleza? De forma senoidal. Você já deve ter ouvido falar da função seno, aquela maravilhosa que vocês adoram fazer cálculo com ela. Então, ó, função seno e função cosseno, no caso. São duas. Então sobe, desce. Beleza? E aí tem uma frequência. O que seria essa frequência? A quantidade de vezes que sobe e desce. Se a frequência for alta, por exemplo, o Matheus está repetindo essa atividade 50 vezes por segundo. Então, assim, ele não conseguiu e está repetindo, 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 repetindo. Então, a frequência dele é 50 vezes por segundo. Tranquilo? No caso dessa ondinha, ela sobe e desce 60 vezes por segundo. Como que eu sei isso? Simples. Normalmente aparece no seu dispositivo, no tablet, no celular, no próprio secador de cabelo. Vai aparecer o quê? Vai aparecer assim, frequência igual a 60 Hz. Então, esse Hertz significa isso.
E é bobeira, literalmente. Se eu levantar aqui e der uma volta completa, se eu fizer um círculo, também funciona como hertz. O ponto é, o que é o hertz? Quantidade de repetições em um segundo. Então, ó, dei uma volta, 1 hertz. Uma volta em um segundo. Dei duas voltas, 2 hertz. 2 voltas por segundo. E assim sucessivamente. Outro termo bacana, que geralmente aparece nas provas e a gente fica voando. Revolução. Quando eu falo assim, houve uma revolução. Geralmente a galera já pensa, né, no ataques e lembra das revoluções contadas lá na aula de história, né? Revolução Francesa e assim por diante. Também é isso, beleza? Também é um dos sinônimos. Mas revolução para a física, ela significa o quê? Rotação. Então, a revolução da Terra em relação ao Sol é o movimento de translação que nós conhecemos. Tranquilo? Então, se eu falar revolução, eu também estou falando desse movimento circular. Beleza? Então, vou fazer uma revolução. Então, eu vou rodar ao redor de alguém. Tranquilo? Então, são termos, né, palavrinhas específicas que geralmente geram dificuldade. Então, voltaremos lá para o nosso circuito novamente. Se não aparecer, vocês me gritam aí. Então, ó, vamos ali de novo. Vai aparecer aí uma tela azul. Aguenta aí. Matheus, está conseguindo? Beleza, então. Tô sim. Então, vamos lá. Então, ó, beleza. Coloquei aqui ó, um circuito muito simples. Um circuito que você tem uma fonte de alimentação, que é a pilha, e tem a lâmpada. Só que vou clicar na pilha e vou aumentar a tensão. Vou colocar aí, sei lá, 26 volts. Então, ó, quando eu coloquei 26 volts, vocês vão perceber que a intensidade luminosa ela tende a aumentar. Beleza? Então, aumentei a tensão, ou seja, eu aumentei a quantidade de energia, a diferença de energia entre os dois pontos. Então, para ficar bem fácil, lembra da água. Normalmente, um fluxo de água. Você tem um cano, né, um recipiente mais alto e um recipiente mais baixo. Geralmente, onde tem mais, tende a cair, onde tem menos. Com a energia, é algo semelhante, beleza? Cuidado, vou usar essa analogia, mas com o passar do tempo eu vou te explicando que ela também não faz sentido. Mas só para você conseguir visualizar de uma melhor forma. Então, lembra lá, nas aulas de química, e na de física também, na verdade, vocês estudaram um pouco sobre o átomo, sobre coisinhas muito pequenininhas, que são as os ditos elementos constituintes da matéria. Então, átomos, prótons, nêutrons, elétrons. E nisso, os professores foram te dizendo ao longo do tempo que eles se comportam de forma diferente. Então, os prótons, né, eles são positivos e os elétrons são negativos. Aí você se pergunta, poderia usar o contrário? Eu te falo, poderia. Então, assim, são padrões, são nomes que nós inventamos para tentar diferenciar um do outro. Poderia chamar o elétron de Gabriel? Poderia. Poderia chamar o próton de Gleison, ou de Gabriela, ou de Isadora? Também poderia. Fica a seu critério, beleza? Então, assim, são só nomes. E esses nomes, claro que eles estão atrelados ali a conceitos, a ser diferente. Então, eu sei que o positivo é diferente do negativo. E aí, ao longo dessas aulas, as pessoas foram te colocando algumas dessas características. Então, os elétrons são pequenininhos, quase que inexistentes em relação aos prótons. Qual é essa relação entre os dois? Eles se atraem, eles se repelem e assim sucessivamente. Então a gente conseguiu observar que os prótons, eles não são muito fãs dos elétrons. Normalmente eles são muito fãs. Então, ó, lembra lá. Então, foi uma das leis que a gente chama lei da atração e repulsão, que a gente conseguiu observar de forma empírica. Outra palavrinha bonitinha. Quando eu falar de empirismo, eu estou falando de prática, ou seja, tomando choque. Literalmente tomando choque. Existiram vários técnicos, cientistas, pesquisadores que estavam ali brincando com energia elétrica, literalmente, e nisso eles foram montando circuitos assim como esse da tela azul que eu estou te mostrando.
e tentando mensurar, tentando medir de forma empírica, beleza? Com a mão na massa, como que essa corrente elétrica ela se comportaria. Então, estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, ó, peguei aqui uma pilha, troquei de pilha. Antes era uma de 9 volts, agora eu coloquei a de 26. Opa, aumentei os volts, eu aumentei a luminosidade. Complicado. E imagine o seguinte, seu controle remoto, ele funciona só com a pilha? Eu imagino que não. Né? Porque uma pilha tem 1,5 volts. A pilha convencional que você compra no mercado. O seu controle precisa de 3 volts, normalmente. Como que eu sei que precisa de 3 volts? Porque eu utilizo duas pilhas. Mas como que eu vou ligar essas duas pilhas? Captaram? Essa é a grande diferença e é a coisa boba que o Enem te pede. Ele vai te pedir para ligar pilha. Só que ele vai falar que é uma pilha? Não. Ele vai falar um nome mais bonitinho. Uma fonte de alimentação, ou um gerador, enfim, N outros nomes só para te confundir. Então vamos lá. Vou acrescentar aqui mais uma pilha. Então, ó, vou pegar aqui essa pilha e vou colocar aqui no meu circuito. Então, ó, não posso colocar essa pilha de qualquer maneira. Então, ó, se eu coloco ela aqui neste polo, daqui a pouco aparece aí para ti. Vou ter que cortar aqui esse fio. Detalhe, as pilhas eu tenho que ligar aqui no caso. A pilha você vai observar que em um polo está laranja ou amarelo, não sei como vocês conseguem observar aí. Vai que eu sou daltônico, não sei. E no outro ponto ele está preto. Então, essa diferenciação basicamente é para te mostrar que um é positivo, dourado. Obrigado, Gabriel. Então, ó, tá vendo? Eu acho que eu estou daltônico. Podemos conversar sobre isso também. Mas vamos lá. Então, o que ocorre? De fato, o dourado e o preto. Isso é só para te indicar o que é positivo e o que é negativo. Ou seja, te indicar o que é diferente. Beleza? Então, vamos lá. Nesse caso, no caso do seu controle remoto, é um circuito que nós chamamos de série. Esse circuito em série, eu vou ligar positivo com negativo. Então eu venho aqui, pego o dourado e vou clicar aqui no preto. E o outro polo do preto, eu vou ligar aqui no fio. Opa! Não sei se vocês perceberam, mas a luminosidade aqui aumentou. Então, ó, vamos tentar aqui de novo. Vou trazer esse aqui para 9. Aumentou, Isadora? Obrigado, Isadora. Então, ó, a pilha, vou chamar de pilha 1. Aumentou, perfeito. Então, ó, pilha 1, 9. Eu diminuí a pilha de novo. Calma, vai chegar aí, tenha fé, irmão. Então, ó, uma pilha tem 9 volts, a outra pilha também tem 9 volts. Reza a lenda que 9 mais 9 são 18. Então eu tenho 18 volts, olha que alegria. Então, ó, como que eu vou te mostrar que isso tem 18 volts? Utilizando um medidor. Eu vou... Será que... Não sei se vocês já ouviram falar. Provavelmente vocês já viram uma chave de fenda que você coloca na tomada e você não toma choque. Que é uma chavezinha geralmente transparente. E ela serve para te dizer, ou para dizer para o eletricista, que a sua casa tem energia. E você não. Exato, que acende uma luzinha. Isso mesmo, Gabriel. Aquela luzinha é um tal de LED, que tu também já ouviu falar. Tenho certeza que tu já ouviu falar do LED. Que é aquela luzinha que também tem no controle remoto. Detalhe, aquela luzinha é um diodo emissor de luz. Por isso as letrinhas LED, tá? Só que aí tá em inglês, mas é diodo emissor de luz. Esse diodo a gente já pode até falar sobre ele depois. Até caiu no vestibular do ano passado, no vestibular tradicional sobre o diodo. Mas tenha fé, vamos lá que vai dar certo. Então vamos aos poucos. Então olhem aí na simulação. Então tem aquela chavezinha que tem a luz e tem o que nós chamamos de multímetro. Multimetro. Metro, medir. Múltiplas coisas. Então, aquele dispositivo ele serve para medir tanto a tensão, vou até te mostrar aqui na simulação. Ó, apareceu aí um troço com duas ponteiras, uma ponteira preta e uma ponteira vermelha. Ou vai aparecer, tenha fé que uma hora vai. Então, essas ponteiras, preto e vermelho, é só para indicar que um é positivo e outro é negativo. Basicamente é isso. Aí nisso, eu vou pegar aqui essas ponteiras e vou colocar aqui, ó.
de um lado em um polo da pilha, o outro no outro polo da pilha. Aí vai aparecer para você, ó, um medidor aqui, esse voltímetro, ele mediu 9 volts. No seu circuito, você observa que tem algumas bolinhas azuis. Essas bolinhas azuis, elas são uma representação dos elétrons, tá? Então seriam essas partículazinhas, né, negativas, que elas estão percorrendo o circuito. Então, detalhe, de um lado você tem prótons, do outro lado você tem elétrons. Eu preciso ali de uma excitação desse elétron, ou seja, de um ponto que tenha menos elétrons e do outro ponto que tenha mais elétrons. Então, quem tem mais passa para quem tem menos, reza a lenda. Então, todas essas características, esses padrões, só retomando, foram colocados de forma empírica. Beleza? Só para você. Então, assim, tem como a gente calcular? Tem. E vou te mostrar também como que a gente faz isso. Porém, assim como calcular, assim como a matemática, nós também precisamos da parte empírica do experimento para provar que realmente tudo levou choque. Então, vamos lá. Então, beleza. Ó. Polo 1, coloquei aqui o positivo, polo 2 negativo. Tá massa. Apareceu aqui, ó, menos 9. Observe. Vou só trocar os lados. Agora aqui, ó, vai aparecer para ti, ó, opa, mais 9. Só invertir. Então é só para te mostrar que o mais e o menos aqui na física, ele vai servir só para te indicar o sentido da corrente elétrica. Como que eu posso mostrar isso também? Ó, dá uma olhada. Eu vou inverter a polaridade de uma dessas pilhas. Vou colocar, deixa eu ver se dá para inverter aqui. Ó, tem aqui um botãozinho para inverter. Invertir a polaridade dessas pilhas. Observe, o que está ocorrendo aí? Não sei se chegou para vocês ainda. Câmbio. Parou de funcionar. Perfeito. Então, ó, por que parou de funcionar? Porque eu estou em equilíbrio. Literalmente, não existe diferença de potencial, não existe diferença de energia. Se não existe diferença de energia, por que o meu elétron vai se movimentar? Por que ele vai entrar em transição? Não faz sentido. Captaram? Então, agora, a partir do momento que eu retomo. Opa, estou brigando aqui com o mouse. A partir do momento que eu retomo essa bateria, aí volta a funcionar normalmente. Beleza. Vou acrescentar aqui mais uma pilha. Pego aqui mais uma pilha. Acrescento mais uma pilha. Vamos ver aqui agora, ó, o quanto de tensão eu tenho nessas três pilhas. Opa! Não sei se apareceu aí para vocês, mas apareceu aí, ó, 27 volts. Faz sentido? Ó, não são três pilhas? Cada pilha não tem 9 volts? Então 3 vezes 9 vai dar 27. Ou 9 mais 9 mais 9. Então, ó, 27 volts. Então, aumentei a tensão, aumentei a energia, vou aumentar o quê? A quantidade de luz que está sendo propagada, a quantidade de energia. Beleza? Isso me lembra de um conceito que vocês geralmente utilizam bastante, que é o de potência. Tá? Então, a potência, o que é a potência? Potência é o que a gente chama de variação de energia em função do tempo. Como assim? Sei lá, tivemos que na casa a lâmpada tem lado positivo e negativo? Boa pergunta, Isadora. Perfeita. Vou te dar uma resposta que você não vai gostar. Mas, vamos lá. Não tem. O mais coerente é que não tenha. Porém, quando eu estou falando da lâmpada, eu estou falando de fase e neutro, que é uma outra definição que nós utilizamos, que é muito semelhante a positivo e negativo. Como que você pode falar que tem positivo e negativo? Quando eu falo de circuitos de corrente contínua. Então, dispositivos eletrônicos. Todo dispositivo eletrônico funciona com corrente contínua. O que significa isso? Espera aí, rapidinho que eu vou te mostrar aqui uma coisa. Deixa eu parar aqui essa simulação por enquanto. Para meu rosto voltar. Reza a lenda. E aí eu vou te mostrar uma coisinha. Então, é o seguinte.
Vou te mostrar aqui um dispositivo e vou tentar explicar isso para a Isadora de uma melhor maneira. Isadora, é o seguinte. Estou em casa. Para minha lâmpada funcionar, meu computador e qualquer outro dispositivo funcionar, eu preciso de uma tal de SEB. Beleza? SEB, a companhia... Adorei. Pois é, o Reza a Lenda ele já carrego por um bom tempo. E pelo amor de Daisy, né, que eu aprendi há pouco tempo, mas vai dar certo. Então, é o seguinte, para que os elementos eletroeletrônicos voltem a funcionar, estejam em funcionamento, eu preciso de energia. De onde que vem essa energia? Então, vem lá da subestação de energia elétrica. Nós conhecemos essa subestação como Furnas. Então, tem Furnas da Samambaia, tem Furnas em Águas Claras, tem Furnas aqui perto da Ceilândia, e assim sucessivamente. Toda grande cidade normalmente tem uma subestação. Para que serve essa subestação? Ela vai servir para quê? Para fazer um meio termo entre a hidrelétrica e a tua casa. Então, lembra lá, já te contaram isso desde o fundamental, que eu tenho uma usina hidrelétrica que você tem ali a queda d'água e com essa queda d'água você vai movimentar ali algo semelhante a um gerador, né? Você vai fazer com que a energia entre em funcionamento e essa energia ela chega para ti de forma alternada, como eu te disse anteriormente, uma ondinha, beleza? Ora é 1 volt, 2, 3, 4, 5, sobe para até 220, vai até 311 e depois começa a descer. Beleza? 0, 1, 2, 3. Ou seja, Isadora, se eu colocar o meu dedo na tomada, necessariamente eu vou tomar choque? A resposta é não. Não é à toa que vocês já viram vários vídeos de WhatsApp ou no YouTube, né, mostrando pessoas que tomaram choque. Ora, elas foram atraídas para a tomada, ora, elas foram o quê? Repelidas. Então, isso está relacionado também às cargas que estão passando ali. Então, o que eu quero te dizer? No fio da corrente elétrica, da corrente alternada, você vai ter os dois, positivo e negativo, a todo momento. Beleza? No fio da corrente contínua, não. Você vai ter só uma tensão. Ou só 10 volts, ou só 5 volts, ou só 3 volts, e assim sucessivamente. Beleza? Então, só que você também tem razão. No sentido de, na lâmpada tem que ter dois polos. Beleza? Um polo para você fechar o circuito. Tranquilo? Então, obrigado, Isadora. Ótima pergunta, inclusive. Então, não é à toa que vocês já devem ter ouvido falar de um tal de transformador. No meu micro-ondas tem um transformador, no seu micro-ondas também tem um transformador. E para que serve esse transformador? Ele vai ser útil para transformar. Olha que nome bonito. Literalmente ele vai transformar o quê? Energia. Vai pegar essa corrente alternada que chegou na sua casa e você vai transformar em corrente contínua. Para quê? Para o seu dispositivo funcionar. Beleza? Então, lembra lá, todos os eletrônicos eles só vão funcionar se for a corrente contínua. Tem exceções? Tem exceções. No caso da lâmpada, dentre outras coisas. Mas, no geral, para você não se confundir, corrente contínua. Que é diferente da corrente da tensão contínua que chega, tensão alternada, que chega pela SEB. No nosso caso, né, a companhia energética que abastece aqui o DF. Tranquilo. Outra curiosidade. A quantidade de energia ela é diferente para comércio e para residência. Reza a lenda, no comércio eles pagam mais por gastar mais energia. Assim como prédios ou deveriam pagar mais também, beleza? Aí aparece lá na sua conta de luz. Ligação monofásica, ligação bifásica, ligação trifásica. Então, para ficar fácil, Isadora, o fase é essa onda eletromagnética que está pulsando, né? Ela tem uma frequência e tem tanto positivo quanto negativo. O neutro, ele é neutro. Ele está ali só para fechar o circuito. Beleza? Então, monofásica, uma fase. Bifásica, duas fases. Trifásica, três fases.
As primeiras casas construídas, elas eram monofásicas. Aqui na década de 60, quando teoricamente fizeram Brasília, aquela coisa toda. Eram monofásicas. Por quê? Porque a gente tinha pouco eletrodoméstico. Então você não precisava de tanta energia. Beleza? Então tenta lembrar assim: monofásica, uma fase, um cabo. Bifásica, duas fases, dois cabos. Hoje, boa parte das casas e comércios e residências, trifásica. Por que trifásica? Três fases, três fios. Por quê? Porque a gente usa muita energia elétrica. Beleza? Então tá. Voltamos ali na simulação, eu acho que já apareceu aí para vocês. Então, ó, aqui, ó, 27 volts. Não posso inverter, né? Se eu trocar aqui a polaridade, vai dar merda. Entretanto, tá vendo que ela está funcionando ainda? Pouco, mas está funcionando. Por quê? Duas pilhas estão no mesmo sentido e uma delas está no sentido contrário. Então, meio que essa outra, ela só está dificultando o rolê. Literalmente. Ela está ali como uma resistência. Tranquilo? Então, e essa resistência, obviamente, atrapalha a nossa vida. Então, agora, se eu inverto outra, deixa eu inverter aqui mais uma. Inverti novamente. Ó, tá vendo que mudou o sentido da corrente elétrica? Vou mudar aqui novamente. Pronto. Modifiquei, né, a ordem das três. Então, ó, se eu modifiquei a ordem das três pilhas, agora sim ela voltou a funcionar. A luz está funcionando. A lâmpada está funcionando. Porém, no sentido, os elétrons estão no sentido contrário. Deixa eu só. Então, vamos lá. Beleza. Uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês, que é o que cai nas provas. Eles geralmente te colocam dois circuitos. Um circuito em série e um circuito em paralelo. Beleza? Olá, Anne Maria, bom te ver. Meninos, não percam o circo da Anne e das meninas, que vai ser fantástico. Então, nisso, eu vou te mostrar agora um circuito em paralelo. O que seria esse circuito em paralelo? Então, em série, tá um do lado do outro. Beleza? Em paralelo, o próprio nome já fala. Paralelo, um do lado do outro. Então, eu vou desenhar aqui. Vou diminuir aqui esse circuito bonito. Melhor, senão vocês não vão enxergar. Ó, vou pegar aqui outra bateria e vou ligar de forma diferente. Tranquilo? Uma bateria, duas baterias e a mesma lâmpada. Vou pegar aqui a mesma lâmpada, com as mesmas configurações. Lembrando, toda lâmpada é um resistor. Olá, Camila Maria, tudo bem com a senhorita? Bom revê-la. Então, tudo bem? Então tá bom. Então, ó, vamos aqui ligar as pilhas de forma diferente agora. Lembrando, pilhas fonte de alimentação, que fará com que a minha lâmpada funcione. A lâmpada, eu não sei se eu te disse há alguns segundos, mas toda lâmpada é um resistor, é uma resistência. Beleza? Então, para que serve essa resistência? Também sei que tu conhece essa resistência. Sabe quando tu está tomando banho e ali, principalmente agora que está bem frio, normalmente a gente coloca lá, tem verão, inverno e desligado. Quando você coloca tanto no verão quanto no inverno, você vai ver ali uma resistência, um resistor. Ele é semelhante a uma mola, uma molinha de metal. E essa mola ela serve para quê? Transformar a energia em calor. Aquecer a água do seu chuveiro. Beleza? Então, esse é o tal do resistor, essa é a tal da resistência. Beleza? Então, ó, liguei aqui. Olha a diferença. No circuito em série, eu te mostrei que o positivo tem que ser com o negativo e assim sucessivamente. Senão, o circuito não vai funcionar, a minha lâmpada não vai acender. Nesse caso, eu vou ligar de uma forma diferente. Ó, dá uma olhada. Uma pilha está paralela à outra. Ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. Da mesma maneira, eu vou ligar aqui a minha lâmpada. Então, ó, a lâmpada, eu vou ligar um polo da lâmpada e vou ligar aqui um outro polo da lâmpada, o fase e o neutro. Vou tirar aqui uma dessas pilhas, tem pilha demais.
Então, ó, aqui tenho duas pilhas. Então, só para te mostrar que eu estou utilizando as mesmas coisas nos dois circuitos. Aqui no circuito de cima, que é o circuito em série, eu tenho duas pilhas e uma lâmpada. No de baixo, que é um circuito em paralelo, eu também tenho duas pilhas e uma lâmpada. Observem, o comportamento dessas partículas é o mesmo? Ó, provavelmente você deve estar observando aí que as bolinhas elas estão com velocidades diferentes. Obrigado, Isadora. Então, as bolinhas estão com velocidades diferentes. Aqui, ó, no paralelo, até a luminosidade está menor. A minha começou a pegar fogo. Parabéns, Matheus. Você acabou com o nosso circuito. A ideia é essa. Ou você. O Matheus acabou de conseguir o que nós chamamos de curto-circuito, pessoas. Muito bem, Matheus. Merece um chocolate. Então, como é que você pode botar fogo na sua casa? Faremos agora uma simulação, assim como o Matheus também fez. Mas não façam isso, por favor. Então, ó, seguinte. A intenção é, ó, aqui, ó, nessa primeira parte do circuito, elas praticamente, os meus elétrons não estão funcionando, não estão andando, não estão em movimento. Isso é uma estratégia, literalmente. Tem circuitos que nós utilizamos em série e tem circuitos que nós utilizamos em paralelo. Vou te dar um exemplo. Tá chegando Natal, reza a lenda, né? Assim como o Gabriel sugeriu, nós teremos, a quarentena já terá findado, já terá acabado, e nós teremos aquelas nossas luzinhas maravilhosas na árvore de Natal. Tenho certeza que vocês já fizeram isso. Naquelas luzinhas de LED, quando você queima uma daquelas lâmpadas, te pergunto, tem algumas, tirei uma lâmpada, uma queimou, todas as outras param de funcionar? Olha que bosta. Ou um conjunto delas para e as outras se mantêm funcionando. Olha que lindo. Então, ora você tem lâmpadas em paralelo, ora você tem lâmpadas em série. Como assim? Vou te mostrar. Vamos aqui para o segundo circuito. Então, nesse segundo circuito, eu vou até aumentar aqui a tensão. Vou colocar aqui. E ó, já pegou fogo, culpa do Matheus. Provavelmente. Então, ó, ó, já era. Pegou fogo, vou ter que colocar outra pilha aqui. Então, ó, aguenta aí. Vou pegar aqui outra pilha com os mesmos, opa, os mesmos 9 volts. Então, beleza. Vou pegar aqui o voltímetro. Lembra lá o voltímetro? Voltmetro. Medir volts, medir tensão. Então, ó, vou colocar aqui de um lado, vou colocar aqui do outro. Opa, nessa pilha tem 9 volts. Nessa pilha também tem 9 volts. Lembra que lá no circuito em série isso era diferente. Quando eu coloco as duas pilhas, eu tenho a soma, eu tenho 18. Aqui, ó, 9 volts. Então, ó, segue o fio aí, em 9 volts. Então, o que acontece? No circuito em série, anota aí no seu DNA. Circuito em série, a corrente elétrica se mantém constante. Beleza? Então, é um circuito só. Então, a corrente elétrica se mantém constante. E a tensão é diferente. Então, 9 volts em cada uma delas, ou 18 quando eu quero medir a tensão das duas. No circuito em paralelo, dá uma olhada. Aqui você já tem ó, a corrente elétrica, nesse ponto aqui, ela tem duas opções. Ela pode continuar em linha reta ou ela pode descer. Então, toda vez que você tiver duas opções, quando você puder modificar aqui o movimento dessas bolinhas, desses elétrons, eu tenho ali uma divisão de corrente. Então, diferente da série, na paralelo sempre vai ter uma divisão de corrente. Tranquilo? Então, é só lembrar disso que é tudo lindo. Então, ó, vou tirar aqui essa lâmpada. Não gosto dessa lâmpada. Na verdade, Matheus queimou essa pilha. Então, ó, Matheus queimou a pilha. Então, a pilha não existe mais. A lâmpada continuou funcionando? Colocado dois fios. Pô, Matheus, aí tu quer graça, né? Então, ó, já respondeu a Isadora? Tipo a Isadora. Isabela, perdão. Então, ó, tranquilo. Então, ó, tirei. Então, qual é a grande diferença? Vou te dar outro exemplo mais prático. Deixe-me pensar.
controle remoto. As pilhas estão em série, que é o circuito aqui de cima. Se eu tiro uma pilha, opa, o meu circuito fica o quê? Aberto. Se o meu circuito fica aberto, lembra do seguinte, elétron não pula. Parece bobeira e besteira, mas tu vai lembrar disso na hora do Enem. Elétron não pula. Se elétron não pula, então o que vai acontecer? Eu não vou ter um fluxo de elétrons. Então eu não tenho energia. Eu não tenho aqui a minha lâmpada acesa. Beleza? Então, ó, aqui ó, eu tenho somente um caminho para percorrer. Então, vou colocar minha pilha aqui de volta. Então, minha corrente elétrica está aqui. No paralelo, é o que nós chamamos de um circuito sobressalente. Para que serve isso? Lembra lá do no-break? No-break ou de um estabilizador. Para que serve esse no-break e esse estabilizador? Acabou a energia, então, sei lá, caiu um raio aqui na minha casa, a SEB interrompeu a corrente elétrica, né, a energia. Na verdade, não sei quanto a vocês, né, se vocês já perceberam isso, mas aqui em Brasília não pode cair um pingo de água, que normalmente toda a instalação elétrica é prejudicada. E a gente fica sem energia. Aqui na Ceilândia, às vezes, só finge que vai chover e normalmente acaba a energia. Isso é o que nós chamamos de uma manutenção muito mal feita, sem falar no sucateamento de alguns elementos, que a gente pode conversar isso também em outra aula, que é bem bacana. Então, ó, dito isso, vamos lá. Vou colocar outra pilha. Vou pegar essa bateria aqui. Então, coloquei aqui a pilha. Peguei aqui o meu voltímetro e vou medir da mesma maneira que eu fiz no insere, só para você dar uma olhada. Então, 9 volts, 9 volts, 9 volts. Perfeito, Isadora. Aqui em casa é do mesmo jeito. Parece que eu sou o escolhido. Sempre acaba aqui em casa. Aí eu vou procurar, igual um doido, os diversos disjuntores que tem aqui para ver se eu que fiz merda. Porque às vezes, como eu gosto de fazer arte, eu vou abrir alguns elementos, alguns celular, computador, não sei o que, aquela coisa toda. E vai que é, né? Então, eu faço o que o Matheus fez aí, tacou fogo no circuito dele. Então, basicamente é isso. Então, só para lembrar, o que é esse disjuntor? Tu conhece com certeza. Imagine vocês, Raquel vai tomar banho. Raquel está tomando banho, quase uma sauna, né? Com aquele chuveiro muito, muito quente. Temos duas possibilidades. Quando a gente utiliza muita energia elétrica, por exemplo, então a Raquel está tomando banho, o Matheus está jogando videogame, eu estou usando o notebook, todo mundo morando na mesma casa. Isso tudo ao mesmo tempo. Nós iremos sobrecarregar o circuito. O que vai acontecer? O meu disjuntor, que é um trocinho preto, que normalmente está em uma das paredes lá da sua sala, ou próximo do banheiro também. Vocês vão ouvir só um tec. O que é esse tec? É o disjuntor caindo. Ou seja, a chave, o interruptor abrindo. Por quê? Porque a Raquel está na sauna dela, por exemplo. Então isso também é um problema. Então se você fica muito tempo, você gasta muita energia, gera um maior aquecimento, e aí assim, esse interruptor, ele automaticamente vai cair. Beleza? E muito bem, Gabriel, é isso. Então você tem duas opções. Ou você troca o disjuntor, coloca um com uma amperagem maior. O que é isso? Quando você compra o disjuntor, aparece assim, 10 ampere, outro 20 ampere, ou 30 ampere. Beleza? Narciso, vizinho, vou tomar banho. Exatamente. Então, ou a gente faz um rodízio. Galera, vamos lá. Vamos colocar cada um toma banho num horário diferente. Senão, infelizmente, vai cair. Mas detalhe, isso não é ruim. Exato, faz a tabelinha, Gabriel. Então, mas isso não é ruim, isso é bom. Esse disjuntor, ele funciona como um dispositivo de segurança. Por quê? Se é um circuito, ó, dá uma olhada aqui na simulação, tem várias coisas. Então, aqui o paralelo. Se essa pilha que que eu cliquei aqui, ó, se essa pilha ela queima, o meu circuito vai continuar funcionando. Então lembra dos servidores. Por exemplo, a Google. Para sua internet funcionar e o buscador da Google funcionar, necessariamente tem que ter um computador ligado. Se acaba a energia lá na sede da Google, vai todo mundo ficar sem internet. Ou pelo menos sem o buscador deles. O que vai gerar todo o desconforto e, obviamente, eles vão perder dinheiro.
Eles querem isso? Não. Ou seja, eles têm vários bancos de baterias ligados em paralelo. Por quê? Se eu tiro uma delas, o meu circuito vai continuar funcionando do mesmo jeito. Beleza? Essa é a grande atribuição do circuito em paralelo. Agora, diferente do série, qual é a desvantagem desse circuito? Se eu acrescento outro aqui, a tensão ela não aumenta, ela se mantém a mesma. Beleza? Então, o aumentar a tensão já é uma característica da onde? A característica do circuito em série. Então, eu aumento a tensão e mantenho uma corrente elétrica. No circuito em paralelo, é o inverso. Tá? Então, aqui você mantém a tensão, mas muda o quê? A corrente elétrica. Dá uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo desenhar nesse... Então, ó, aqui, ó, nessa bateria aqui, ó. Aqui a minha corrente elétrica ela é zero. Por que essa corrente elétrica é zero? Porque os meus elétrons eles estão o quê? Parados. Eles não estão em movimento. Então, assim, quando eu falo parado, é bem entre aspas, tá? Bem entre aspas mesmo. Porque normalmente esses elétrons eles nunca ficam parados, não faz muito sentido. Mas isso é quando a gente está estudando a estrutura da matéria. Quando está falando sobre física quântica, então é um pouquinho mais complicado. Mas podemos falar sobre isso depois também. Então aqui, ó. Já nesse outro, eu tenho corrente elétrica. Por que eu tenho corrente elétrica? Porque tem aqui essas cargas em movimento. Então, eu só vou te mostrar aqui agora um exemplo de como isso cai no Enem, para a gente dar um tempinho para vocês descansarem, beleza? Então, ó, seguinte, vou te mostrar aqui o amperímetro. Olha que nome bonito. O amperímetro, o próprio nome dele já fala. A velocidade de movimentos elétricos altera algo? Altera. Observa aí, ó. No paralelo, se eu aumento a tensão, eu aumento a velocidade dos elétrons, não é isso? Se eu aumento a velocidade dos elétrons, eu vou aumentar a luminosidade, que é os lumens, que você já deve ter ouvido falar também quando a gente está falando sobre projetores. No paralelo e no série. Lembra que eu te falei o seguinte, que nesse ponto aqui, aqui eu não tenho corrente elétrica. Se eu não tenho corrente elétrica, eu não tenho a velocidade teoricamente é zero dos elétrons. Aqui na outra pilha, ao lado dessa, eu tenho velocidade, porque as minhas bolinhas, meus elétrons estão em movimento. Tranquilo? Então, vou pegar aqui um amperímetro. Para que serve esse amperímetro? Ele serve para medir a corrente. Então, vou pegar aqui meu amperímetro, coloquei aqui no meu circuito. Ó, 1,8 ampere. Então, esse Azinho é de ampere, amperímetro. Beleza? Então, ó, tá aqui o meu amperímetro. Vou pegar aqui outro amperímetro e colocar no circuito de baixo. Só para a gente fazer uma comparação e responder o Matheus de uma forma bem empírica. Mesmo que seja pelo simulador. Então, ó, vou aqui, pego o meu fio e liguei cada um em um polo para não gerar bagunça. Tá aqui, ó. Respondi agora a sua pergunta, Matheus. Ó, dá uma olhada. No circuito em série, a corrente é de 1,8 ampere. Beleza? No circuito em paralelo é metadinha. Por que é metadinha? Porque está em paralelo. Beleza? Porque eu literalmente peguei essa corrente e dividi em duas. Tá vendo que aqui, ó, nesse segundo, a gente chama de malha, beleza? Ou nessa segunda parte do circuito, você tem aqui uma divisão, então divisão de corrente. Então, só pensar, série, a corrente é única para todo o circuito, paralelo, a corrente ela é dividida em duas, ou três, ou quatro, ou cinco, vai depender do quê? Das pilhas, da quantidade de pilhas que você tem aí. Tranquilo? Então, só para... Deixa eu ver, o Google está me zoando, mais uma vez. Ok, Google, pode sair voado. Deixa eu ver se eu aparecer aí para vocês. Voltei novamente. Então, galera, tudo bem com relação aos dois tipos de circuitos? Então, eu vou te mostrar aqui só um exemplo de como cai no Enem, só para vocês terem uma noção. Beleza. Então, ó,
Aqui vai aparecer no Enem, nas questões do Enem, vão aparecer circuitos, ou seja, desenhos, na tentativa de te mostrar como é o funcionamento dos eletrodomésticos. Seja um celular, seja um micro-ondas ou qualquer outro tipo de dispositivo. Nessa imagem que eu estou te mostrando, é uma questão do Enem de 2013, onde você tem aí, ó, como sugeriu a Isadora, o fase, o neutro. Aí tem aqui, ó, 4 quadradinhos. Esses 4 quadradinhos, cada um significa uma coisa. O G é de geladeira, o T é de tomada e o L é de lâmpada. Beleza? Então, basicamente, o que a questão te pede? Para você me dizer se esse troço está ligado certo e aonde que eu vou medir a tensão com o voltímetro e a corrente com o amperímetro. Então, ó, como que você vai medir isso? Aqui, as questões, nas alternativas, vão aparecer outros desenhos, e esses outros desenhos, cada desenho, o amperímetro, o Azinho, e o voltímetro, que é o Vzinho, ele está colocado numa posição diferente. Tranquilo? Então, uma dica. Voltímetro, você sempre vai ligar em série. Amperímetro, você sempre vai ligar em paralelo. Eu vou te mostrar, mais uma vez, pelo o circuito que nós montamos, como que isso vai funcionar. O que é série e o que é paralelo? Paralelo, um do ladinho do outro. Série, um do lado do outro. Série, mantendo sempre o mesmo circuito. O enter que vai aparecer. Beleza, Raquel. 10 minutinhos e dou uma parada. Termina até em 5, para dar o tempo para o pessoal respirar um pouquinho também. Então, ó, 5 minutinhos só para me concluir a ideia, Raquel. Tenha fé, irmã. Vai dar certo. Ó, de 4,50. Então, todo... Então, vamos lá, rapidinho, minha gente, só para concluir. Então, o que aquela questão estava te dizendo? Como que eu ligo o voltímetro e o amperímetro? Ó, tá aqui. Essa caixinha que eu acabei de clicar é o amperímetro. Beleza? Esse amperímetro, tá vendo que eu abri o circuito e coloquei ele dentro? Ou seja, o circuito tem que estar em série. Eu tenho que colocar o amperímetro em série. O voltímetro, que é esse que eu estou mexendo aqui agora, ó, apareceu aqui o voltímetro. Ele não está dentro do circuito. Ó, eu posso retirá-lo e o circuito vai trabalhar normalmente. Isso é o que nós falamos, o que nós conversamos sobre série paralela. Então, ó, amperímetro está dentro do circuito, então ele está em série. Voltímetro está fora. Então eu estou colocando aqui, ó, em paralelo. Basicamente é isso que você deve fazer naquela questão do Enem. Então, ó, como sugestão, eu vou deixar o link aqui do formulário para vocês darem uma olhada nessa questão. Não só nessa questão, como também no Google Sala de Aula. Eu tenho um Google Sala de Aula onde eu coloco diversos outros tipos de materiais. Inclusive, é uma dessas várias questões como essas. E a gente também pode conversar. Beleza? Então, eu vou colocar aqui no chat todos os links. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem conversar comigo por lá que eu vou ter o prazer enorme de responder a todos vocês.